Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o canal Rico Mais e você está no resumo do dia. Hoje pela manhã, um aluno meu, ele entrou em contato comigo e me perguntou como que a gente poderia explorar, a velocidade que a gente teve, principalmente no dólar pela manhã, O dólar ele abriu numa continuidade já de queda, Apontou muito forte para queda, depois ele inverteu e aí ele veio para compra, Então hoje foi um dia muito interessante para o quê? Para a gente analisar o tempo gráfico longo, o tempo gráfico que manda. Eu sempre ressalto para quem eu ensino para os meus alunos, falo, pessoal, o tempo gráfico mandante, o tempo gráfico longo, ele é que nos diz o que nós devemos ou não procurar no Renko. Se você fica preso ali no Renko, procurando operações, vai chegar uma hora que você ou não vai conseguir operar esse direcional, por exemplo, que nem hoje de tendência, onde você tem correções rasas de velocidade, onde o preço ele vai para um lado com muita força, com desproporcionalidade, por assim dizer, onde há um desequilíbrio, onde primeiro veio uma parte muito vendida, depois veio uma parte muito comprada, Então, nesses dias de tendência, se você fica preso no Renko, esperando uma correção profunda, você não vai operar. E é aí que entra a questão do tempo gráfico longo, porque o tempo gráfico longo ele nos demonstra as possibilidades que a gente pode ter de rompimento, de movimentações mais fortes, buscando uma determinada região, como aconteceu com o dólar, como ele veio buscar o magneto, sentiu o magneto e acabou reagindo com muita velocidade. Então agora, sem mais delongas, vamos ali para o gráfico que eu vou demonstrar para você nesse resumo do dia como que a gente pode pegar o tempo gráfico longo e tomar as nossas decisões ali no Renko. Então vamos lá para o gráfico para que a gente possa estar demonstrando para você como funciona esse pensamento através da lupa do método Renko Mais. Estamos então agora aqui no gráfico dólar 5R e aqui no 15 minutos. Vamos abrir o tempo gráfico longo, tempo gráfico do 15 minutos, onde o dólar, pela manhã, aqui é a região da abertura, onde ele acelerou, um movimento típico de, ao que parece de rompimento, de velocidade, mas nada mais é do que uma busca ao magneto. Vamos lá para os 60 minutos, então, para ver onde é que é esse magneto, Olha só, a gente veio testar, uma região de gap, ele não fechou esse gap ainda está aberto, mas o dólar veio muito forte testar essa região. A gente tem uma região um pouco mais acima, onde ele veio cravar, que é como eu ensino meus alunos a traçar regiões de suporte e resistência, que é o que? Uma maioritária, uma minoritária, e o preço ele segurou propriamente numa minoritária, e aí acelerou novamente, veio para cima, com muita força, retomou a região da onde ele saiu, Então essa movimentação aqui pode ter sido uma movimentação agora de exaustão, quem sabe o dólar possa voltar novamente, testar essas regiões mais altas para aí depois voltar a vir fechar esse gap, A gente agora temos que fazer uma análise um pouco mais minuciosa para a próxima semana, para que a gente possa entender. Principalmente ainda não fechou o mercado, faltam alguns minutos para fechar, Agora são 17 horas e 41 minutos, faltam alguns minutinhos ainda para fechar o mercado, mas mesmo assim a gente tem que esperar esse fechamento para aí sim fazer uma análise um pouco mais fria. Então o preço ele veio buscar uma região muito forte. Ele tinha um magneto, ele tem um magneto aqui embaixo, ele tem uma região de suporte, ele respeitou a princípio a região minoritária, vindo de uma aceleração muito forte na abertura do dia, Então a gente vê que aqui é a abertura das 9 horas, essa é a barra das 9 horas, depois a barra das 10 a gente já tem, ela não tem máxima, o preço abre na continuidade caindo, mas aí ela já demonstra fraqueza na próxima barra, ou seja, algum tipo de correção, aí uma barrinha pequena, Esse tipo de barrinha pequena é muito complicado, principalmente ela abre a possibilidade, de uma reação contrária ao preço, e foi aí o que aconteceu. Mas
Vamos voltar para 15 minutos e vamos, né, analisar não só a questão do 15 minutos, mas o renco junto, né? Então minimizar aqui agora, beleza? Vamos lá então. Então o preço, né? O dia, deixa eu pegar aqui a abertura do dia, vamos lá, marcar aqui. E aqui é a abertura do dia. Então o preço ele abriu aqui, nessa região aí do renco. Quando eu olho propriamente, puramente para o renco, né, nesse momento aqui de mercado, muitas pessoas vão deixar de operar aqui, ou, por exemplo, até esse bear, né? Muita gente vai falar, nossa, vou estar vendendo baixo, né? Sim, você está vendendo bem baixo, é verdade isso, porém, né, a gente está tendo o que aqui nesse momento, né? No curto prazo, no 15 minutos ali, né? Que seria o gráfico mandante de candles mais, com menos ruído. Abaixo do 15 minutos você vai começar a ter muito ruído. Então o que o 15 minutos ele estava sinalizando para nós, né? Aqui, nessa região, olha lá, a correção de 3 boxes. Então, na hora que o 15 minutos parou, que ele fez a correção, que ele, né, tentou vir mais alto, que foi essa sombra aqui, ó. Essa sombra aqui, vamos traçar essa sombra aqui. É a correção de 3 boxes. Olha só que interessante, né? Então, é essa correção de 3 boxes que o preço nos deu. É simples você enxergar essa entrada através do renco? Não. É difícil você lá no renco tá enxergando essa entrada. Só no renco. Tá? Você só olhando isso, só o renco aqui. Porque você não vai estar, né? Você não vai estar com tudo isso aqui de visão. Você vai estar mais curta a sua visão. E encurtar essa visão, é isso que é o nosso erro. É isso que é o erro da grande maioria das pessoas dentro do mercado financeiro. Porque encurta a visão e isso não permite ver, né, o macro do mercado, o que está acontecendo lá longe. Que é, por exemplo, quando você tira o zoom aqui do 15 minutos, né, ou você olhando também os 60 minutos, você vê que você está rompendo, ó. Olha só que interessante, você tem uma região aqui, ó, de fundo anterior, que ela está sendo rompida. O preço está vindo com muita velocidade, ele já provou que isso aqui é um rompimento, porque ele rompeu com uma grande barra na abertura, não conseguiu voltar mais alto. Na primeira tentativa de volta a uma máxima, a um rompimento de uma máxima, ele falhou, ele foi, rompeu e voltou. Não consegui entrar na correção de 3 boxes. Você teve a oportunidade de entrar nesse bear. Tá entrando baixo, como eu disse, tá entrando baixo. Você tá entrando bem baixo na barra de 15. Olhando pela barra de 15, você tá entrando bem baixo. Porém, ela foi embora. Ela nem olhou para trás. Então, assim, a sua entrada aqui, ó, logo depois você tem um padrão de continuidade, onde você poderia estar com o seu stop aqui, ó. Então, desde essas entradas mais altas aqui, ó, você poderia ter ido até o fundo. Ou seja, às 9h30 da manhã, você poderia ter operado. E eu sempre falo para meus alunos, o mini índice, você operar ele antes das 10 horas da manhã, eu acho um pouco complexo, porque a gente, querendo ou não, o Ibovespa, né, ao abrir as ações, ele dá um direcional um pouco mais interessante para a gente operar o mini índice, mas o dólar, a partir da primeira barra de meia hora, a partir de 2 barras de 15, você já consegue ter uma configuração um pouco melhor, e é justamente a entrada das 9h30 da manhã aqui. É muito interessante. É claro que a gente tem o Fibonacci, né, a gente tem o Fibo. Isso isso dá um peso a mais para nós aqui do método. Então, por exemplo, o que a gente estaria traçando aqui de Fibo, né? A gente tem essa lateralidade aqui, a gente poderia estar pegando essa movimentação aqui, ó, mais longa da lateralidade, onde quando o preço toca aqui ao 61, a gente tem o fundo aqui, ó. Quando o preço toca 205, a gente tem o fundo aqui, ó, do 61. E aí aqui no fundo do 61, a gente, né,
traça o FIBO, a gente, como a gente diz, a gente estende o FIBO. Esse FIBO ele veio fazer a mínima dessa região do 172, tá? Eu estou testando alguns níveis, pessoal, logo vou estar fazendo algum vídeo falando sobre isso, tá? Principalmente para os meus alunos, que é sobre o 61, sobre o 172 que está aí na tela, tá? Que muita gente não está acostumada a ver esses níveis comigo, eu estou testando eles aí, e muito interessante mesmo que o fundo foi feito no 72, e depois a gente volta nessa correção maravilhosa, onde o preço está agora aí, ele até deu uma parada um pouquinho ainda no 23, né? Ele rompeu aqui 7,6, segurou no 7,6, foi no 23, fazendo dinâmica, trabalhando muito bem, segurando um 4,1, fazendo todo o trabalho que tem que ser feito no FIBO, né? Então, o primeiro FIBO nosso, como eu disse, né, traçado pela manhã, foi esse FIBO aqui. A partir do momento que o preço ele abriu aqui na continuidade, então a gente pôde, né, ficar com esse FIBO. A questão é que o FIBO ele já acelerou e ele já veio aqui dando, né, para nós esse trade de 141,205 aqui, né? Esses 20 pontos possíveis. Então, essas entradas aqui, todas essas entradas feitas no FIBO aqui em cima, aqui logo no início do dia, né? Ela foi já uma entrada de continuidade de alvo, né? Então o FIBO nos dá isso também, ele nos dá essa percepção de onde a gente pode ou não pode estar operando, né? Buscar, porque se o FIBO estivesse tocando na região do 111 aqui e não no 127 como ele tocou aqui, essa venda seria um pouquinho mais complexa de se fazer. Mas como ele tocou e segurou no 127, isso aqui ficou bem interessante de ser feito. A gente pôde estender até o 205 essa busca de alvo. Então, desde a primeira, né, desde a entrada ali dessa correção de 3 boxes até o alvo ali nosso, então a gente pode ter aí, ó, 21 pontos aí de alvo no dólar. É claro que ele deu um pouquinho mais, né? Ele chegou a dar o dobro, 42 pontos até a mínima. Pegar entradas assim de onde você vai cravar a mínima é bem complicado e difícil de fazer, mas possíveis até 40 pontos, por assim dizer, né? Então, até uns 40 pontos foi possível ter feito, né, esse trade logo na abertura aí, por assim dizer, do dia. Aí é lógico, a hora que toca aqui 205, você pode tá estendendo esse FIBO. Então, se você não operou ali atrás, e a hora que ele tocou 205 aqui, que ele está tocando 205 na região aqui, onde a gente tem essa posição de 2 boxes, o que a gente tem que fazer para, por exemplo, antecipar, né? Falar, pô, eu já vou estender esse FIBO. É olhar para o 15 minutos lá, é entender onde é que o preço estava no 15 minutos, ó. Então o preço estava aqui, ó, no 15. Olha ali, ó. Uma queda pura no dia. Não tem o porquê você olhar para trás enquanto não surgiu uma barra que rompa uma máxima anterior, você ir contra a tendência que está vigente no momento. Então nesse momento aqui nada impede de você, no que corrigiu esses 2 boxes, virou o primeiro box contra, bem na verdade aqui. A hora que virar esse primeiro box aqui contra, estender o FIBO. Estender aonde? Aqui na região do fundo do 61. Aí você leva o FIBO aqui. E aí você vai ter o quê? A leitura do alvo. Você tem uma correção de 2 boxes aqui em cima do 127. 127 é o que determina o alvo do 61, o alvo do 41, né? E teoricamente também o alvo de 172, tá? Para quem está aí um pouquinho curioso aí dos alunos para saber, o alvo do 172, né, ele vem lá dos vídeos do Marco Rossi, tá? É bem provável que era se usado isso daí para o Forex, lá para fora, né, da onde veio, né, bem na verdade, né, que o Rossi ele aprendeu com o italiano a operar dessa maneira o Fibonacci. Então é bem provável que esses números, né, eles venham de lá. Eu estou testando o 161, né, o 61,8, né, por causa de quem no princípio me ensinou
tá? A operar o Fibonacci. Então tô testando ele aí e está sendo interessante a princípio, né? Por exemplo, quando você procura entender a dinâmica dos níveis do Fibonacci, fica mais simples, você está agregando esses níveis existentes já dentro do Fib. Então continuando aqui, né? Então 127, ele foi tocado, ele abriu, né, essa possibilidade do quê? Da gente vir buscar um 61, quem sabe até um 72. Então essa segunda entrada aqui, né, por assim dizer, essa segunda correção aqui que a gente conseguiu pegar, ó, a gente teve o primeiro alvo de 18,5 pontos até 24 pontos aí, mais ou menos 23 pontos. A gente ainda teve mais uma correção de 3 boxes aqui já bem alta, né? Mas ela deu aí um scalpzinho aí de 10 pontinhos no dólar. Então, no primeiro movimentação, isso aqui, ó, é 10h26 da manhã. Então, nessa primeira hora e meia que o gráfico se movimentou, a gente teve 1, 2, 3, 4 possibilidades de pelo menos pegar 10 pontos por operação no dólar, né? Então, muito interessante isso aí. Você conseguir encaixar numa mesma região duas né, entradas, depois você teve mais 2 operações distintas. Então, nessa queda, você poderia ter feito aí nada aí pelo menos 30 pontos, né, se você conseguisse ter essa desenvoltura de estar entrando nas correções, pegando essa questão de rompimento. Eu estava esperando essa movimentação hoje, tá? Bastante, porque o preço ele andou, né, acumulando aqui no dólar. Muito acumulou legal aqui no dólar, estava bem acumulado. Depois de uma grande acumulação, né, geralmente ele explode para algum lado, e quando ele aponta para o lado ele vai, e isso é muito interessante, ele apontou para a queda. Então a queda ainda é mais, né, parece que é mais gostosa de trabalhar, e aí depois o que acontece? Ele vira para a compra e ele dá excelentes oportunidades de volta na dinâmica. Ele deu aí umas oportunidades na correção de 2 boxes, então, né, já naquela questão de você olhar na correção de 2 boxes, aqui como ainda uma falha de rompimento, né? É uma correção de 2 boxes e falha de rompimento. Aqui também mesma coisa, uma correção de 2 boxes e falha de rompimento, mas tudo correções de 2 boxes. Então assim, ele deu boas oportunidades aí. Então nada, 1, 2, 3. 4 aqui no finalzinho já do dia, já 3 no finalzinho não, né? 3h20 aqui, mas aí você iria ficar muito tempo posicionado só para fazer 12 pontinhos. Mas aqui atrás, ó, a gente teve a falha em fazer novo fundo com Fibo, né? Que seria buscar aqui o 205. Ele falhou aqui, ele tocou um 72, falhou no 61, no 141 ele deu oportunidade. O nosso alvo, teoricamente, é a região aqui, ó, de 111,100. Então aqui nessa compra você teria de 13 até 20 pontos para poder estar fazendo, extraindo seu capital. Então, eu vou ter essas oportunidades de tendência todo dia? Não, né? É isso que a gente também tem que entender, que o preço ele vai andar, né, 20% do tempo em tendência e o resto ele vai andar em lateralidade, né? Então a gente tem que aproveitar esses dias que ele aponta, ler o mercado corretamente, principalmente através do price action do tempos gráficos longos, e nisso daí operar, né, e extrair o nosso capital. Depois aqui, ó, a gente já bem alto, a gente já tocando um 7,6, ou seja, tudo que está aqui para baixo já se desfazendo. Então ele está abrindo a oportunidade do quê? De eu vir tocar o 61, de eu vir tocar o 23 e vir, né, por que não tocar um 48. Então da entrada do 100 eu tinha um 17, 24 e até 37 pontos possíveis, né? Teria que ficar aí 1 hora praticamente posicionado, 58 minutos, mas poderia ter feito, né, mais excelentes operações. Aqui vamos dizer assim, né, 17 pontos aqui, mais uma outra comprinha aqui que a gente pode dizer que alvo 76 na compra, alvo 23, né, na venda. Então 76, 23, 20 pontinhos aí. Então na volta ainda, tá, a gente também teve excelentes oportunidades. Então no dia de hoje, nesse dia de tendência, através da lupa do método Rico Mais, a gente teve 4 oportunidades, né, 3 oportunidades de venda no dólar, numa mesma região 2 oportunidades de entrada, né? Então 3 oportunidades de venda no dólar e 3 oportunidades muito boas de compra
no dólar, né? Então 6 oportunidades aí para você fazer uma média aí de pelo menos 10 pontos, né? De um mínimo de 10 pontos, mas hoje bem mais, né? Bem mais, a gente conseguindo aí fazer 18, aqui que deu 10,5, né? Mas aqui, ó, 29, 16 e 21. Então, assim, médias bem altas possíveis. Então, aí, na grande maioria das entradas, 15 pontos possíveis no dólar. Beleza? Esse aqui, então, o Doleta. Espero que tenha ajudado aí a você, meu aluno, que veio me procurar pela manhã. Eu não vou citar o nome de quem foi, mas ele veio me procurando essas dúvidas. Espero que eu possa ter te ajudado. Agora, vamos lá, vamos falar do mini índice. Então, estamos agora aqui no mini índice, no 15 minutos. E o 15 minutos do mini índice, a gente teve essa abertura, né? Há uns dias atrás, o gap, né? Muito forte, trabalhou muito forte aí na tendência. E no dia de hoje, a abertura aqui, meio que no vai, não vai, né? Numa lateralidade a princípio. Ele ficou formando esse topo. Ele foi expandindo um triângulo. Depois ele, né, teve um rompimento, ele veio no período da tarde para uma pura tendência de baixa e, é claro, a consolidação, né, do final do dia aí, ao que parece tentando bandeirar. Vamos ver se, de repente, para uma nova tentativa de fundo, você vai testar topo anterior. Né? A questão aqui do 15 minutos do mini índice futuro, ele ficou bem claro que a gente deveríamos começar a procurar vender aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Quando essas barras aqui, ó, de compra da abertura das 10 e 15 aqui da manhã, elas não deram continuidade. Por que eu estou falando da barra de compra e não da barra de venda? Porque o preço, ó, olha só, barra de compra bonitinho foi embora. Barra de compra bonitinho indo embora. Então aqui, essa barra que ela rompeu o topo desse dojizão aqui, né? Horrível. Que ela rompeu esse topo com uma mínima mais alta, pela leitura de price action, a hora que ela abriu aqui, que ela rompeu, era para ter continuado. Se não continuou e jogou essa barra aqui, ó, quem ficou esperando a falha de rompimento aqui no topo, já conseguiu extrair algum tipo de capital aqui. Mas quem tem a calma e a paciência de esperar o mercado movimentar, esperou e veio aí no período da tarde a pegar as operações. Então vamos lá, vamos primeiramente traçar o nosso FIBO, né? O FIBO de hoje do mini índice era esse topo com esse fundo aqui da região, a princípio, né? Bem na verdade, a princípio era só essa perna de queda, né? Essa primeira perna aqui de queda. Perdão, pessoal, errei, não era essa perna de queda, era isso aqui, ó. Cadê? Aqui, isso, 10 horas da manhã aqui na abertura e isso aqui. Esse era o FIBO, né? Então era um FIBO bem curto, estava bem complexo, né? O preço ele estava num range ruim a princípio para você traçar um FIBO. Então o que acontece também quando o FIBO, né, pelo menos para mim, e eu espero que os alunos estejam fazendo isso, que se o FIBO está mal colocado, se tem um FIBO ruim para trabalhar, eu não trabalho esse FIBO. Eu não trabalho esse dia. Ali, a princípio, eu vou procurar trabalhar a hora que eu tiver um FIBO um pouquinho mais amistoso aos meus olhos. Eu consigo olhar para ele e ter uma clareza melhor do que eu possa ou não possa estar fazendo. E esse FIBO só veio acontecer aqui, às 11h45 da manhã. Né? Então, a gente também, né, teve essa movimentação complexa da abertura. O preço ele abre aqui, ficou brigando, bate para cima, bate para baixo, né? Ó. Veio aqui, beleza, ele deu aqui, ó, 290 pontos. Aí depois ele deu uma comprinha aqui, ó, num bull, mais 290 pontos, depois ele deu mais uma região aqui, deu um bear, mais uma queda aí de 548, sim, mas não é complexo, essa movimentação é muito complexa, não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer isso aqui, você tem que ter
já um grau de conhecimento gráfico muito profundo para sair operando essa lateralidade complexa aqui. E aí onde é que a gente vai conseguir operar? A hora que ele sair dessa lateralidade, que ele já está aqui, ó, nessa região. Aqui já ficou claro para nós que a gente tinha um pivô, ó, perna, correção. Vou destacar esse pivô aqui para vocês. Então aqui já ficou claro que a gente tinha um pivô. Por que, Fábio, ficou claro? Porque eu segurei na região do 4,8, na região de 50%. Eu não vim tocar 23, eu não vim tocar no terço mais alto da correção. Eu estou segurando 50%. Aqui, ó, eu tive uma falha de rompimento de 2 box. Essa falha de rompimento de 2 box depois, olha só que interessante, ela me levou a uma segunda falha de rompimento de 3 box aí, num micro topo duplo. Isso daqui é o que eu chamo, né, de M-manco. Por que M-manco? Porque eu tenho um topo duplo mais baixo. Então isso aqui para nós é venda. Quando a gente olha lá no 15 minutos, olha só que interessante. Eu vou marcar a entrada aqui e nós vamos ver lá no 15 minutos onde foi essa entrada. 15 minutos. Pronto, tá lá, ó. Você está entrando já nos dojis baixo. Ah, deu uma consolidada ali, foi meio complexa a saída dali? Foi, mas você entrou aqui, seu stop está aqui acima e o preço, ele brigou. Quando ele chega aqui, ó, você já pode estar colocando seu stop aqui. Você nem tem que estar do zero, ó. Então, olha só que interessante, aqui você já garantiu 150 pontos. Seu alvo era da entrada quase 400, a 390. Você poderia levar até o 111, tá? Você poderia aí cravar, buscar a crava dos 500 pontos. Nessa operação, você sairia do 4,8, levaria até os 111. Né? Então esse foi o momento melhor aí para a gente conseguir operar o mini índice, a gente conseguir extrair algum capital do mini índice. Ele até deu essa entrada aqui, ó. Muitas pessoas podem falar, mas ele deu uma entrada aqui interessante de compra ao meio-dia, né? Nessa falha de rompimento de 3 boxes aqui. Sim, o alvo era lá, ó, o 23. Ele saiu aí com 330. Então quem bateu aí a compra e conseguiu segurar essa caixa de Pandora, fez aí até uns 300 pontos. Mas quem operou esse momento aqui foi melhor, né? Na questão do que? A gente conseguir buscar os alvos. Aí o preço ele foi indo embora. E aí a gente tem essa entrada aqui, ó, nessa correção de 2 boxes. O preço ele tinha acabado de tocar 111, né? As pessoas podem falar, mas está baixo, né? Sim, está baixo. Só que olha lá, ó, o que já estava acontecendo? O preço ele já estava dizendo para nós, ó, tô rompendo, tô indo embora, vou entrar em tendência momentânea. Então se eu estou entrando em tendência momentânea, eu tenho que ir pro lado da tendência momentânea. Então essa entrada aqui foi muito boa assim, ó. Tá entrando baixo na barra? Tá entrando baixo. Porém, você já poderia logo depois de ter colocado seu stop no zero, ter se protegido. E com o toque do 127 aqui, a hora que o preço toca aqui 127, o seu alvo tá aqui o 61, 172. Então você poderia, ó, de 425 a 520 pontos tranquilos aí para você buscar. Depois o preço ele segura aqui no 61. Essa questão de 3 boxes aqui, ela é um tanto quanto difícil de se pegar, tá? Por estar em cima de níveis de FIBO que era propriamente para ele ter voltado aqui no 4.1 para aí sim ele vir para o 205, né? Só que se a gente pegar e olhar essa entrada lá no 15 minutos, se você está seguindo o tempo gráfico longo, opa, tem que aumentar aqui para aparecer lá, olha lá. Eu já tô, o preço ele já foi fazer a máxima, ele está voltando para abertura. Então poderia estar, né, assim, arriscando vender baixo dessa maneira? Sim, poderia, porque o preço ele está demonstrando força. Ele está lá longe. Se a gente jogar aqui, ó, nos 60 minutos, vamos pegar essa entrada de novo aqui. Deixa eu colocar essa entrada de novo. Opa. Vamos olhar lá nos 60 minutos. Vamos ver o que o 60 estava fazendo. Vou aumentar aqui para que apareça lá no 60. O que o 60 estava fazendo lá? Ó. Olha lá. Ó.
a mesma coisa que o 15. Ele só foi fazer a máxima. Ele só estava indo fazer a máxima. Isso aqui é a abertura de uma barra de 60. Quem estuda comigo sabe que eu adoro operar aberturas de barra de 60. E olha só que momento magnífico para você operar o quê? O alvo do 205. Ou até mesmo você se antecipar toda essa movimentação já possível e você jogar o 205, você jogar a extensão aqui no fundo do 61, na região do fundo do 61 e buscar o seu alvo da dinâmica. Olha lá, 127, que aí seria isso daí. Você buscaria aí nessa operação 500 pontos aí e o preço ainda continua depois. Podem ver onde é que o preço foi cravar aí. Vocês verem que o Fibo ele é magnífico, né? Magnífico. E ainda vem aqui na falha de rompimento de 2 blocos, até da contramão do mercado, 300 pontos aqui, 295, perdão, mais 290, até na contramão do mercado, né? O Renko Mais, ele consegue te dar, né, a possibilidade de operar, né? É claro, operar aqui embaixo, você vai estar operando? Não. Por quê? Porque você já fez o seu ganho aqui. Você não tem que estar aqui embaixo procurando reversão de mercado. Isso aqui é para quem chegou aqui, às 3h30 da tarde, ele viu isso aqui e aqui, ele se posicionou para pegar aí seus 200, 250 pontos e fazer seu trading da tarde e botar seu capital no bolso, né? E 172 novamente aí, tá crava, né? Fez isso no dólar, fazendo aí no mini índice, tá? Logo, pessoal aí o pessoal do grupo de alunos aí, fiquem tranquilos. Vou estar fazendo uma aula especial aí para vocês para estar falando sobre esses níveis e futuramente vou estar aí fazendo um vídeo para também estar explicando para você aí que me segue no canal Renko Mais aí no YouTube sobre esses níveis. Então esse aqui foi o resumo do dia. Já peço para você deixar então um like aí se você gostou dessa análise, dessa metodologia nossa de como que a gente analisa o gráfico. Dá para usar indicador no método Renko Mais? Dá, claro, só você adaptar o price action, né? Essa leitura do preço que a gente usa aqui, né? Com indicadores, colocar os indicadores que você gosta de usar para fazer sua análise. É claro que eu uso um ou outro indicador, né? Uso no tempo gráfico longo principalmente, né? Mas no Renko apenas uso o Bollinger, tá? No Renko só uso o Bollinger, mas no tempo gráfico longo eu uso indicadores, uso as médias FI ao cubo, uso alguns outros indicadores aí para ter algum tipo de tomada de decisão e claro, para longo prazo, para investimento de longo prazo aí sim, eu uso, né, bastante indicadores, tenho algumas estratégias operacionais baseadas em indicadores. Beleza aí? No mais aí, obrigado sempre pela audiência de todos e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!